Esta é uma Bíblia ortodoxa etíope rara, manuscrito, escrito à mão em a língua sagrada e litúrgica da Etiópia, GZ. Há quase 2000 anos os cristãos já me contaram a mesma história. Jesus ressuscitou. Dos mortos apareceu para ele, seguidores e ascendeu a paraíso. Fim da história. Mas e se isso não era o fim afinal? Escondido nas montanhas da Etiópia jaz uma Bíblia, tão antigo, tão imenso que contém segredos que a Igreja Ocidental possui. Nunca quis que você visse. E no âmago desses segredos estão as palavras de Jesus. Falou após sua ressurreição. Palavras tão chocantes, tão específicos que parecem descrever nosso mundo atual com terror é assustador. Precisão. Isso não é especulação. Isso não se trata de conspiração. São coisas antigas. Textos preservados por séculos por monges etíopes que acreditam nessas palavras. Nunca deve ser perdido o que Jesus fez. O que dizer durante aqueles misteriosos 40 dias antes de sua ascensão. As respostas. Vai abalar tudo o que você pensava que sabia. A Bíblia é o mundo esquecido. A maioria das pessoas pensa na Bíblia como um livro imutável. Mas isso simplesmente não é verdade. Verdade. A Igreja Ortodoxa Etíope. A Igreja possui uma das mais antigas e maiores coleções bíblicas em existência. Sua Bíblia contém 81 livros, o protestantismo padrão. Bíblia apenas 60.000. Isso significa 15 Bíblias inteiras. Os livros foram deixados de fora da versão mais do mundo lê hoje. Por quê? Chegaremos lá, mas primeiro você precisa, para entender como isso aconteceu. No século IV. Missionários de Assíria viajou para o que era então o Reino de Aksum, atual Etiópia. Eles trouxeram consigo uma enorme coleção de objetos sagrados, literatura, textos que mais tarde seriam rejeitado, oculto ou totalmente declarado. Proibido pela Igreja Romana, mas a Etiópia era diferente, isolado nas montanhas nunca colonizadas. Missionários da Síria desceram para o que então era conhecido como o Reino de Akum, que é nos dias atuais, Etiópia, e trouxeram consigo toda uma vasta gama de literatura. O etíope. A Igreja preservou tudo. Eles não seguiram as regras de Roma. Eles não foram forçados a alterar suas crenças. E assim por quase 2 milênios os textos sobreviveram intactos enquanto o resto do mundo se esqueceu que eles um dia existia. O Pacto dos 40 Dias, um dos textos mais importantes na Etiópia. Tradição é chamada de Mashafikadan, o livro da aliança. Este livro afirma registrar exatamente o que Jesus ensinou aos seus discípulos durante os 40 dias, após sua ressurreição. Mas antes de sua ressurreição, ascensão. E o Jesus que fala em estas páginas não são simplesmente um guia suave, professor. Ele fala como o Rei dos céus e a terra. E seus avisos são absolutamente arrepiantes. Ele conta para os seus seguidores para irem pelo mundo e construírem o reino de Deus, mas não através de meios mundanos, poder ou conflito. O Espírito Santo será sua verdadeira força. O que acontece dentro do coração de uma pessoa, ele ensinava. Importa muito mais do que templos ou rituais. Mas então vem o aviso. Jesus prevê que com o tempo as pessoas, eles distorcerão suas palavras. Eles usarão o que ele diz, nome para seu próprio benefício. Ele diz que lá chegará o dia em que as pessoas gritarão a sua voz. Seu nome está nas ruas, mas seus corações estarão bem longe dele. Eles estarão construir templos maciços de ouro e pedra, mas esqueça o verdadeiro templo, a alma humana. Quando você olha para o estado da religião organizada hoje, essas palavras, os impactos são diferentes, mas as profecias se confirmam. Ainda mais específico. Aquela pequena referência em Gênesis, se você quer saber a história completa do que o autor está se referindo a isso, você lê. Primeiro Enoque, especificamente o livro de Os Vigilantes. Jesus descreve as guerras. Lutou em seu nome. Ele fala mentiras, sendo tratada como verdade. Uma poderosa. A frase se destaca. Bem-aventurados os que sofrer pelo meu nome não em palavras, mas em silêncio. Este é um Jesus que caminha com os esquecidos, os invisíveis. Aqueles que acreditam profundamente em seus corações, do que aqueles que fazem mais barulho, o apocalipse que eles omitiram. Os avisos foram apenas o começo. O que se seguiu foi muito mais aterrador. Muitas pessoas ficam fascinadas pelo livro do Apocalipse, mas a Bíblia etíope contém visões apocalípticas ainda mais gráfico e perturbador. Entre os textos, eles preservaram o Apocalipse de Pedro. Embora fragmentos deste livro existia em outros lugares, a versão etíope é uma das mais completas em
existência. Neste texto, Jesus assume: Pedro subiu a uma alta montanha depois de sua ressurreição e lhe mostra duas visões: a glória dos salvos e o horrível tormento dos condenados. Isto não é uma história simples do bem contra o mal. As punições descritas são específicas e profundamente perturbadoras. Aqueles que distorceram justiça e subornos aceitos imersos em um rio de fogo até os joelhos deles, aqueles que prestou falso testemunho, mostrado, mordendo a própria língua em agonia. As imagens são tão intensas, tão detalhadas que faz o inferno de Dante parecer brando. Comparação. Por que Jesus mostraria isso para seu discípulo mais amado? O texto sugere que foi um aviso. Ele estava mostrando a Peter as consequências do corrupção, ganância e hipocrisia eram o que ele tinha. Ele acabou de avisar sobre isso. Ele estava mostrando o que estava realmente em jogo. Uma profecia sobre o futuro da fé. Mas esses textos contêm mais do que apenas visões de julgamento. Elas sustentam uma profecia sobre o futuro da fé. Em si mesmo, Jesus diz que nos últimos dias sua voz se erguerá novamente. De lugares inesperados, de desertos, das montanhas filhos daqueles que foram escravizados. O Espírito diz ele falará, por meio daqueles que são ignorados pelo poderoso. Isso inverte completamente a imagem tradicional da igreja. Sugere que a verdade pode não vir de aqueles em posições de autoridade, mas dos humildes e esquecidos. Os escritos etíopes também descrevem Jesus, ensinando sobre anjos e trevas, entidades. Ele instrui seus seguidores a orar com todo o seu ser, não apenas com a sua alma, com palavras. Deixe que seu corpo se torne uma oração viva. Um texto diz: deixe seu silêncio falar, mais alto que sermões. Por que o Oeste? A igreja rejeitou esses escritos. Então por que Roma rejeitou esses textos? A tradição etíope aponta para 3 razões. Primeiro, o controle político. Roma queria uma Bíblia clara e simples que poderiam ser facilmente gerenciados e utilizados para manter a autoridade. Em segundo lugar, o misticismo. Esses livros etíopes são repletos de visões espiritual, batalhas e encontros angelicais, faroeste. Os líderes acharam isso muito estranho e muito difícil de controlar. Terceiro, e acima de tudo, medo. Eles tinham medo de que se as pessoas ouvissem isso, seguindo esses ensinamentos, eles buscariam a Deus diretamente, em vez de depender da igreja para orientação. Esses textos afirmavam que Jesus permaneceu na terra por 40 dias completos, revelando o que eles chamaram de pergaminhos celestiais. Ele ensinou que o pensamento constrói uma escada para o céu, ou um caminho para as trevas. Ele alertou que suas palavras seriam alteradas a imagem foi repintada e seu nome vendido, quando vemos com que frequência seu nome é usado hoje em dia. Por dinheiro e poder os avisos parecem absolutamente proféticos, acordando de um sonho. O etíope. A Bíblia vai além de avisos e visões. Alguns textos exploram a própria natureza a própria realidade. Esses escritos dizem que, após a sua ressurreição, Jesus, lições secretas compartilhadas nunca registradas em os evangelhos comuns. Ele ensinou que o fim do corpo não é o fim da vida. O corpo, disse ele, é como uma roupa que o tempo passa, mas o espírito permanece. Quando o que as pessoas realmente deveriam temer, explicou ele, é viver sem espírito. Ele chamou isso de morte que caminha enquanto o coração ainda bate. Uma pessoa pode parecer viva por fora enquanto está completamente vazia por dentro. Mas talvez o ensinamento mais profundo soe notavelmente como a antiga filosofia gnóstica. Alguns textos etíopes falam de 2 criadores em um mundo ilusório. Um criador da verdadeira luz, o pai de todos, e outro um construtor de sombras que em seu orgulho moldou um mundo físico que parecia belo, mas não era feito de espírito puro. Este ser cego para a luz maior acima dele se autoproclamou o único Deus. Por causa disso, o mundo se tornou confuso. Beleza e dor, verdade e mentira, tudo entrelaçado. Jesus, segundo esses textos, veio a este mundo não simplesmente para salvar as almas de seus pecados, mas para ajudá-las a despertar de um sonho ilusório. A verdadeira luz de Deus, ensinou ele, ainda vive em todas as coisas, mesmo na escuridão. A missão de cada alma é encontrar essa centelha oculta e trazê-la de volta à luz eterna. A profecia final. Antes de sua ascensão, Jesus proferiu o que os escritos etíopes chamam de sua profecia final.
Ele disse que chegaria um tempo em que o amor desapareceria e a fé se tornaria mera formalidade. As pessoas adorariam com a boca, mas não com o coração. Mas nesse mesmo tempo, ele prometeu que seu espírito ressurgiria. Não em grandes templos, mas na calmaria e na angústia. Meu espírito, disse ele, se moverá aonde a religião não pode chegar. Os orgulhosos não o verão, mas os quebrantados sim. Eles me conhecerão não por meio de palavras, mas pelo fogo. Este fogo, explicam os escritos, é o fogo do despertar. Ele purifica a alma e abre os olhos. É o momento em que você percebe o que é verdadeiramente importante. A essência de todos esses ensinamentos é simples. O reino de Deus não está em algum lugar distante. Ele existe dentro de cada pessoa. A própria alma é o verdadeiro templo. Como a Etiópia se tornou a guardiã desses segredos, porque a Etiópia, dentre todos os lugares, a Etiópia é uma das nações mais antigas da Terra. Diferentemente de quase todos os outros países africanos, ela nunca foi colonizada. Enquanto impérios surgiam e decaíam e outras nações tinham suas histórias reescritas por conquistadores, a Etiópia preservou sua cultura, sua língua e suas crenças ancestrais. Muitos etíopes traçam sua linhagem até Cam, um dos filhos de Noé. Mas a conexão é ainda mais profunda. Segundo o Kebra Nagast, a epopeia nacional da Etiópia, a rainha de Sabá era uma rainha etíope. Quando ela visitou o rei Salomão, tiveram um filho chamado Menelik, o Peludo. E quando Menelik retornou à Etiópia, a história conta que ele trouxe consigo a Arca da Aliança. Milhões de etíopes acreditam que a arca contendo os 10 mandamentos originais permanece na Etiópia até hoje, guardada em uma pequena capela em Aksum. Essa história explica sua fé singular. Muito antes do cristianismo se espalhar pela Europa, a Etiópia já conhecia o Deus da Bíblia. Registros históricos confirmam a presença do cristianismo no país desde o século IV. Um viajante do século VI descreveu-o como uma nação já plenamente cristã. Imagine uma versão do cristianismo que nunca recebeu as atualizações. Enquanto as grandes igrejas de Roma e Constantinopla debatiam, discutiam e revisavam suas crenças, uma igreja permaneceu completamente isolada de tudo isso. Como a Etiópia não foi incomodada, ela preservou tudo. Os livros, o mundo perdido. A Bíblia etíope inclui textos antigos, intencionalmente excluídos de quase todas as outras Bíblias da Terra. Os mais famosos são o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. O livro de Enoque é particularmente significativo. Ele descreve um grupo de anjos caídos, chamados vigilantes, que desceram à terra, viram mulheres humanas e se uniram a elas. Essa união proibida criou uma raça terrível de gigantes chamada Néfilins. Mas a história fica ainda mais sombria. O livro descreve uma guerra brutal no céu. Ele explica a origem dos demônios, afirmando que são os espíritos inquietos e desencarnados dos gigantes mortos. A Igreja Ocidental primitiva de fato usou este livro. Eles o citaram. Eles acreditaram nele. Mas com o tempo a história foi considerada estranha demais, caótica demais. Roma efetivamente a proibiu. A Etiópia simplesmente aguardou. Há outro motivo para esses textos terem permanecido ocultos. A Bíblia etíope está escrita em gaélico, uma língua antiga que quase ninguém entende hoje. Essa barreira linguística, combinada com a localização protegida da Etiópia no alto das montanhas, transformou o país em uma cápsula do tempo do cristianismo primitivo. A questão que permanece é: será que a Igreja etíope preservou as verdadeiras e aterrorizantes palavras de Jesus? Ou será este simplesmente mais um mistério que jamais desvendaremos por completo? O que sabemos é o seguinte: esses textos existem. Existem há quase 2000 anos. E o que eles contêm desafia tudo o que o mundo ocidental aprendeu sobre o que Jesus disse após sua ressurreição. As palavras estão lá. Os avisos são claros. A questão é se estamos dispostos a isso.